Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Nossa Resenha e hoje especial porque a gente vai bater um papo com um cara que conquistou Copinha, Taça BH, era conhecido como Aranha quando goleiro, mas é um dos grandes treinadores do Brasil, inclusive foi o responsável pela primeira medalha de ouro do futebol masculino. Rogério Micali é o nosso convidado para o Nossa Resenha hoje. Estarei aqui com Fernando Graziani. Micali, boa tarde, prazer estar recebendo você, hein? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fernando. Prazer estar aqui com vocês, né? Poder falar sobre futebol e vamos conversar muito. Bom, Fernando Graziano, eu já vou te deixar aqui com as honras de fazer a primeira pergunta para o Micali, né? Para a gente é um prazer ter ele aqui, né? É verdade. Eu também já emendo, né? Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, porque como estamos no YouTube, né, também as pessoas vão assistir a qualquer horário. Então, sejam bem-vindos aqui ao nossa resenha, programa que a gente consegue bater um papo com um pouco mais de tranquilidade, né? E eu já começo perguntando para o Rogério como é que foi essa grande experiência com a seleção do Egito, né? Sub-20, quarto lugar nas Olimpíadas, uma campanha histórica. E como é que foi essa experiência lá no Egito, de maneira geral? E como é que ele conta pra gente o que ele conseguiu agregar lá ao Egito nessa seleção sub-20? Um grande abraço, meu caro Rogério. Obrigado mais uma vez. Abraço, Fernando. Foi uma experiência incrível, né? Eu gosto muito desse tipo de desafio, desse tipo de experiência. Às vezes, até as pessoas me perguntam, pô, como é que você foi parar lá no Egito, né? Na África, no mundo que é um mundo árabe, né? Porque o Egito faz parte do mundo árabe. Eu gosto muito de conhecer a cultura de um país, viver a cultura de um país, e para mim esse convite foi especial porque eu sempre tive um sonho de conhecer as pirâmides do Egito, né? E que coincidiu de eu poder trabalhar e poder atender, né, a essa vontade, a esse sonho de poder conhecer, que eu gosto muito de história, conhecer a história, viver essa história durante 2 anos e meio. A seleção olímpica do Egito é um grande desafio, é, por tudo, né? Se dizia que era uma geração que não era tão boa. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que com trabalho, com um bom planejamento, bons estímulos, você pode melhorar o jogador, independente da fase, do nível que ele se encontra, né? Fazer um jogador bom ficar melhor, muito bom ficar ótimo, e assim sucessivamente. Então, para mim, foi incrível. Disputei a final da Copa Africana. A final foi contra Marrocos, que é um expoente da África hoje. Depois a gente foi para as Olimpíadas, também fizemos a melhor participação do Egito nos Jogos Olímpicos. Deixamos escapar uma medalha faltando apenas 8 minutos para o final do jogo contra a França, né? A dona da casa, muita pressão. Enfim, foi uma passagem incrível, foi tão boa quanto ao que foi a brasileira. Só que a brasileira culminou com o ouro, né? Lá, infelizmente, ficamos em quarto, mas pelo histórico do país foi a melhor campanha da história. Então, sai de lá extremamente satisfeito com o trabalho executado e melhor que isso, nós podemos colocar 8 jogadores dessa seleção na equipe principal. Então, esse é um legado que se deixa no Egito para os próximos anos, né? A base ela vai estar montada junto com aqueles que estão lá na principal. Nós temos o Salah, nós temos o Marmouche e outros nomes lá. Eu acredito que fez uma seleção forte, né? Uma primeira equipe forte. Agora, já aproveitando essa sua fala sobre o Egito, eu queria saber, Micali, o que que acrescentou na sua carreira, no aspecto tático, na gestão, né, de equipe também, e nessa adaptação ao novo ambiente, né, que para você era um cenário totalmente diferente. Exatamente. A gente cresce muito, né? Porque a gente vai para uma outra escola, a gente conhece outras formas de ver futebol. Eu enfrentei várias outras escolas, assim, com possibilidades, né, de você ter esse intercâmbio, né, de metodologia, de ver futebol.
não só africana, porque hoje na África existem muitos treinadores de vários outros lugares, países, existem muitos franceses, existem ingleses, portugueses. Então a gente acaba enfrentando e conhecendo, né, novas possibilidades. Nada que a experiência na prática, né, ela nos agrega muito, ela nos traz muito conhecimento, né, em relação de você estar praticando e estar confrontando outras escolas, né. Então, para mim, isso foi muito importante. Nós enfrentamos várias escolas. Nas Olimpíadas mesmo, nós pegamos a Espanha, né, que foi campeã do torneio, ela ganhou o ouro, e ganhamos da Espanha, né, na primeira fase. Ganhamos de 2-1 da Espanha. Então, assim, foi marcante para o país, é a primeira vez também no país que tinham ganho da seleção da Espanha em qualquer categoria. Então, isso nos traz uma base boa, um conhecimento e uma certeza de que estamos no caminho certo, né? Agregando sempre mais conhecimento na carreira, né? Agora, é muito interessante. O Egito ficou em primeiro, né, na primeira fase da Olimpíada com 7 pontos. Agora, eu queria aproveitar o grande conhecimento do Micali para continuar no continente africano, porque com o Micali, meu caro Mamute, a gente pode passar por qualquer continente, certo? Podemos passar por qualquer continente, mas vou continuar aqui na África, porque durante muitos anos, né, a gente, que é da velha geração, a gente ouve, o africano é muito ingênuo, não vai ganhar a Copa nunca, mas porque a África, não sei o que, os caras só atacam, não sabem defender. Você trabalhando na África nesse tempo todo, Marrocos fez uma campanha espetacular, né, agora na Copa, na última Copa. É muito difícil ganhar a Copa do Mundo, né? Obviamente, não é um africano só, é difícil para várias seleções europeias, sul-americanas, são poucos os campeões. Como é que você vê hoje o futebol africano? Eu sei, eu já escutei você falando que, inclusive, a América do Sul olha pouco para o mercado de jogadores africanos, que o Brasil, por exemplo, com o poder financeiro que tem, poderia contratar jogadores africanos com mais assiduidade. Eu queria que você falasse de forma geral o que você viu no continente africano, se é papo furado esse negócio que são jogadores ingênuos, ou se realmente ainda alguma coisa característica precisa ser melhorada nesse aspecto tático, já que o talento lá é muito grande, né? Eu acho que é um continente que está em evolução contínua, em busca de conhecimento, né, de metodologias para agregar nisso que você falou. O talento realmente está in natura, como a gente diz. Por quê? Porque a África ainda é um lugar onde os jovens, os meninos, jogam bola, né, no terrão. Aquilo que nós praticávamos aqui no Brasil há anos atrás, lá ainda continua se praticando com muita frequência, né? O jogar futebol, porque é um esporte barato, é um esporte que em qualquer piso mais ou menos é nivelado e nem precisa ser tanto, você pratica, né, em forma de brincadeira. Então, a África, ela continua com essa formação de rua. No aspecto de comportamentos táticos, isso agrega, isso teoricamente é a parte mais fácil de você dar a um jogador, né? Porque através de estímulos de treinamento você consegue fazer o jogador entender como se comportar dentro do campo, né? Como dominar espaço, como dominar o seu corpo, essas questões assim, eu acho que são mais fáceis do que você ter o que eles têm hoje lá ainda, né? Que é isso, campos para poder praticar o esporte desde pequeno. Vejo evolução, vejo que esse intercâmbio de muitas escolas hoje atuando na África, escolas essas, como eu já citei, espanhola, francesa, inglesa, portuguesa, brasileira, isso vai gerando uma mistura de metodologias e que aí os africanos, os locais vão aproveitando isso também para extrair conhecimento um pouquinho de cada um, criar a forma de jogar deles, de pensar deles.
E eu vejo que eu rodei muito a África, vejo que não tem ninguém com aquilo como não tem ninguém mais bobo no mundo em relação ao futebol, não, todo mundo muito competitivo, muito tá muito organizado. Eles têm uma característica, valências muito importantes para jogar futebol. São muito fortes, muito rápido, resistência lá em cima. Então, são jogadores muito difíceis nesses contextos que eu acabei de citar, de serem batidos. Então, um baita do mercado que a França está explorando muito bem, outros países europeus estão explorando muito bem. A França hoje praticamente é uma equipe africana, com metodologia, com ciência envolvida, né, que é importante também. Não é à toa que a França hoje ela bate, se eu não me engano, duas Copas do Mundo batendo aí finais, está sempre em semifinais, né? Marrocos vem muito forte, porque Marrocos, vários jogadores deles nascem em Marrocos e os pais mudam para outro país, ou tem o pai é marroquino, ou a mãe, e também está bebendo dessa ciência, dessas novas metodologias. Então, é um país que está também está se fortalecendo muito para o futuro. Eu vejo assim que jogar hoje contra o time africano vai ser muito mais difícil que já foi no passado próximo. Como é que você vê a Arábia Saudita? É um projeto a longo prazo? Você tem a impressão que a coisa vai engrenar realmente para além dos clubes? Ou seja, a possibilidade da seleção ficar forte, ser competitiva? Como é que foi também essa sua experiência? Quero muito aproveitar esse tempo que a gente tem para escutar o seu conhecimento também sobre o futebol da Arábia Saudita. Tá, joia. Eu trabalhei no Hilal, né? O Hilal é uma potência financeira, né? Eu considero o maior time da Ásia em termos de tamanho e de potencial financeiro. É gigante, o Hilal só trabalha com jogadores selecionáveis, a maioria dele é da seleção do seu país. Então, sempre houve esse investimento muito pesado, só que agora o governo resolveu investir nos outros 4 times também, e o Neon, que também é um time que subiu o ano passado, inclusive com um treinador brasileiro, Pérez Chamusca, ele não se manteve lá, ele foi para o Toulon, né? Mas é um clube com investimento altíssimo também. Eu acredito que existe todo um chamariz, né, para um slogan que existe lá já há algum tempo, que é Riad 2030, onde haverá abertura do país, uma maior abertura do país para o mundo. Então, o investimento, quando eu estive lá, o país era um canteiro de obras, né? Obra para tudo quanto é lado, assim como o Catar também, antes da Copa do Mundo, são países que estavam se preparando para eventos grandes, uma abertura para o mundo. Eu acho que o investimento, ele vai dar uma reduzida, eu já ouvi falar que no futebol, principalmente, vai começar a haver uma queda nesse investimento, porque é muito pesado, né? Já essa janela, a última janela, já houve uma diminuição nas contratações, mas ainda permaneceram muitos jogadores de nível salarial, de nível de investimento muito alto. Mas eu acredito que isso não vai se prolongar por muito tempo. É um lugar onde é uma liga muito profissional, bons campos, uma organização muito boa. É difícil eu falar do resto, porque eu trabalhei no Hilal, então no Hilal você tem tudo à disposição, o que você tem de mais avançado no mundo hoje em termos de estrutura, de ciência, de recuperação, que envolve o futebol, eles têm. É um lugar fantástico e assim, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para refletir tudo isso na seleção local. Por quê? Porque o número de estrangeiros que é permitido na Liga Árabe é muito alto, se eu não me engano é 9. Então, para os locais, fica muito difícil essa participação. Então, dentro da seleção da Arábia Saudita, tem muitos jogadores que atuam em times pequenos da Arábia Saudita. Um ou outro não. A base do Hilal, era antigamente, agora diminuiu isso, né, pelo número dos estrangeiros. Então, eu acredito que por ter muito estrangeiro, isso
não vai se refletir positivamente na seleção do país. Eu acho que a seleção do país ela tem um nível ainda abaixo daquilo que poderia ser. O que você está achando da base do futebol brasileiro? Você é um cara que tem uma experiência muito forte com base, um grande conquistador, e eu queria que você falasse a sua percepção desse cenário atual da base brasileira, principalmente, né? Ficamos fora das Olimpíadas de 2024. Eu não digo nem só pelos resultados, né? Porque resultado é a consequência de uma. Eu acho que o investimento na base do Brasil, de uma forma geral, já era difícil na minha época, né? As pessoas ainda veem a base como gasto, não vê como investimento. Eu acho que quem deu uma reviravolta nisso e enxergou isso de uma forma muito clara foi o Palmeiras. Para mim, hoje, o Palmeiras é um grande espelho, né? Para as outras equipes do que uma base pode fornecer e deixar como um alicerce bem estabelecido para a equipe principal. Além de ter resultados esportivos de expressão, o Palmeiras teve também resultados financeiros, né? São recordes em cima de recorde. Mas isso tudo por uma visão agressiva, uma visão do que realmente a base pode oferecer a um clube. E eu acho que nós perdemos um pouquinho dessa visão, não só nos clubes, mas como na própria seleção brasileira. Seleção brasileira você ouve falar muito pouco, pouco investimento, pouco trabalho de formar grupos de jogadores que possam vestir a camisa da seleção brasileira e quando for utilizado na principal, ela está acostumado a vestir, porque muitas vezes o jogador ele tem jogadores e jogadores, né? Não há regra isso, mas eu vivi isso dentro da seleção brasileira. Tem jogadores que muitas vezes no seu clube ele arrebenta, ele faz chover no clube. Jogador de altíssimo nível, veste a camisa da seleção brasileira, ou desaparece. Mas por quê? Porque a seleção brasileira é assim, tem um peso da camisa, tem um peso da cobrança do país que cobra muito, né? Resultado imediato. E o jogador ele tem que se adaptar àquilo, a nova realidade. A realidade do clube é uma, a realidade de seleção é outra. E hoje eu vejo a seleção brasileira, em qualquer categoria, com muito pouca minutagem, vestindo a camisa da seleção. E quando vier a acontecer, às vezes vai acontecer numa Copa do Mundo, Copa América, lá o que seja, e o jogador não tem, às vezes, essa bagagem, né, de ter um laço muito grande na seleção. Então, isso me preocupa também as metodologias. Nós estamos trazendo muito daquilo que é feito fora do país, que é feito para um contexto específico, uma cultura específica, nós estamos trazendo para dentro do país isso, com característica de um povo totalmente diferente, distinto daquilo que aquele trabalho que está sendo importado para dentro de um país que sempre forneceu muita pé de obra, vamos dizer assim, né, para o exterior. O exterior tem muita organização, tem muita, no aspecto tático, evoluído, mas é só observar que sempre no terço final do campo, ele sempre vem contratar jogadores sul-americanos e até africanos. Por quê? Porque essa anarquia, esse caos que esse tipo de jogador produz num jogo de futebol organizado, é o que vai fazer diferença lá na frente em grandes jogos. Então, essa forma de pensar, de importar e achar tudo que é de fora é melhor que o nosso, é uma forma equivocada e que vai nos trazer um tempo futuro aí consequências, né? E eu sinceramente, eu fico triste com isso, porque a gente tem que identificar o nosso DNA, aquilo que é a nossa característica, criar um método para explorar isso de uma forma boa, otimizar e praticar. Então, eu vejo com um grande receio e preocupação o caminhar que está tomando hoje a formação no futebol brasileiro, né? Não que nós temos maus profissionais, longe disso. Em profissionais, inclusive, com uma grande sede de conhecimento. Só que tomar cuidado para aonde se está buscando esse conhecimento, entender que existe uma característica muito particular em cada cultura, em cada país, em cada continente. E isso precisa ser levado em consideração. Não existe um futebol fora da cultura do seu povo.
O Rogério sempre se caracterizou por ser um cara muito franco nas entrevistas, né? Muito franco. E, obviamente, que ele não é contra técnicos estrangeiros trabalhando no Brasil. Até porque ele é um estrangeiro. Hoje, o Rogério mesmo já falou que é um treinador global, mundial, né? Eu vi uma entrevista sua, você falou nem brasileiro mais você se considera. Não, eu sou um técnico do mundo, não sou um técnico brasileiro, né? Então, só para deixar claro, não é que ele é contra, né, técnico estrangeiro, mas uma metodologia. E eu queria entender de você, por que é tão difícil, você que trabalhou na CBF, teve a demissão depois, que me pareceu realmente absurda, a gente pode até falar sobre isso, 6 meses depois da conquista do ouro olímpico, enfim, por causa de um sul-americano todo bagunçado, era outro momento, enfim, mas por que é tão difícil que as categorias de base da seleção brasileira trabalhem em contato permanente com a seleção principal e essa cultura seja imposta? É uma coisa de gestão? É um negócio que é preciso fazer? A CBF está com uma nova gestão agora, né? O que você acha que poderia ser feito efetivamente para ter essa linha de trabalho? Eu entendi totalmente o que você falou em relação à cultura do Brasil, entendi perfeitamente. Só quis deixar claro porque para depois alguém não achar que você é contra técnico estrangeiro. Não, perfeito. É boa sua colocação, porque nada contra, pelo contrário, sou totalmente a favor. O que eu faço lá fora seria algo contra o que acontece atualmente comigo, né? Eu, na verdade, as procuras que eu estou tendo, por exemplo, estava conversando agora, posso falar para vocês, não tem problema nenhum, estava conversando com um clube do país Vietnã, aí tem Emirados Árabes, tem algo no Kuwait. Então, assim, eu posso trabalhar até em qualquer um desses países. Ou seja, como é que eu vou ser contra um estrangeiro vir trabalhar no meu país, se eu uso dessa mesma situação, né, de não trabalhar aqui e trabalho fora? Então, não, nada a ver. Eu acho que esse intercâmbio até que acontece acrescenta muito para nós. Acrescenta em todos os aspectos. Eu digo assim, até para aqueles que antigamente cobravam muito, né? A questão, eu digo imprensa isso, né? A questão dos treinadores brasileiros, eu ouvi muita coisa de trazer para ver, para ter um parâmetro, ouvi falar de desatualização do profissional, eu acho um equívoco colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Porque existe diferentes tipos de pessoas, existe diferentes gerações de profissionais. Não dá para colocar como se coloca todo mundo no mesmo balaio. Aí eu não concordo. Mas eu sou totalmente favorável a esse intercâmbio. Em relação à CBF, eu acho que é um caso de, por exemplo, ter eu vejo assim em outras federações, eu tive a oportunidade de visitar, né, conhecer e conversar sobre metodologia. Fui na portuguesa, fui na espanhola, fui na alemã. Isso só federação, né? Conheço a de Marrocos, conheço a do Egito, que eu trabalhei lá agora, algumas que eu conheço. Eu acho que falta um pouco de estabilidade no futebol brasileiro. Já há algum tempo, eu acho que o último presidente que teve realmente estabilidade no Brasil e, e que pôde, talvez, se é certo ou errado, ditar algo que ele acreditava que era certo ou não, foi o Ricardo Teixeira. De lá para cá, você nota uma instabilidade da federação muito grande. Troca-se de presidente muito rápido e é impossível, muitas vezes, você implantar um, uma forma de conceber futebol se existe muita troca. Eu não vou longe. Esse ano, no Brasil, trocou de presidente, trocou de treinadores da principal, né? Eu acho que só na base eu acho que o Deladé voltou agora, que era outro. O Ramon permanece, né? O único que permanece. Eu acho que é muita troca, então você não consegue caminhar num terreno seguro, você não tem diretrizes claras do trabalho a ser feito. Cada um trabalha de acordo com aquilo que ele acha correto. Eu acho que precisava ver, primeiro, as pessoas precisam ser mais profissionais, entender melhor o que é gerir o futebol brasileiro. Quando eu digo gerir o futebol brasileiro, vai muito além do resultado de um jogo, vai muito além disso. E aí, isso precisa de uma discussão mais ampla.
uma diretriz muito mais clara para se ter norte. Eu acho que não se tem um norte na federação hoje. E isso traz consequências. Consequências que a gente sempre, o futebol brasileiro, ele busca sempre um salvador, né? Ele está sempre esperando um salvador chegar. O salvador da vez agora é o Ancelotti. Esse é o... meu Deus, é até difícil comparar, mas é como a minha crença, né? Eu acredito em Jesus Cristo. As pessoas, tem gente no mundo esperando ainda a volta de Jesus vir à Terra, né? Eu digo de outras religiões. Mas, assim, o Brasil, nós estamos, o povo, todos nós, a nossa cultura, nós estamos em busca ainda do Salvador. Eu acredito que é trabalho, que é planejamento. Isso já aconteceu no passado. Pode acontecer? Pode. No futebol, tudo é permissivo. Tudo se permite fazer no futebol. Agora, a margem de acerto, de sucesso, ela diminui muito do que aqueles que trabalham de uma forma correta. Trabalhando, fazendo tudo certo já é difícil, você imagina não fazer. Agora, Rogério, já aproveitando esse teu gancho, eu ia fazer até uma outra pergunta, mas eu quero aproveitar esse teu gancho, principalmente da tua parte final da fala. Se você pudesse colocar um percentual de probabilidade do Brasil ganhar o hexacampeonato no ano que vem, a gente analisando esse novo comando, as peças que o novo comando tem ali com possibilidade para utilizar na Copa e os adversários que o Brasil tende a enfrentar nesse novo formato, inclusive, de Copa do Mundo, qual seria esse percentual para você? Eu acho que o percentual do Brasil ganhar uma Copa do Mundo hoje, eu vou chutar, assim, ser sincero, 30%, porque é futebol, é Brasil. Mas pelo trabalho feito nesse ciclo, um trabalho extremamente fraco, um trabalho extremamente sem rumo, sem comando, troca-se treinador como troca-se de roupa, e agora nós estamos com o salvador da pátria aí, né, que é o Ancelotti no final do ciclo, para ver se trouxemos o talvez considerado um dos melhores treinadores do mundo, top 5 no mínimo, e a gente continua dessa forma, achando que alguém vai chegar aqui com a varinha e vai resolver todos os nossos problemas, né? E enquanto for assim, eu particularmente coloco 30% porque se tratar de futebol. Futebol permite algumas coisas ainda que fogem, por isso que a gente é apaixonado, por isso que o futebol é o que é. Ele permite a incompetência ganhar. Ele permite, é um dos poucos esportes que ainda permite isso. Agora, se a gente analisar o número de seleções aqui, só para a gente fechar, 30% ainda você já está sendo muito otimista, né? Porque, pô, se a gente dividir os 100%, o Brasil tem 30%, ainda é coisa pra caramba. Então, você está até acreditando que a seleção ela possa realmente ter essa oportunidade, e muito pelo talento, pela mística da camisa, Micali? Eu acho que sim. Eu acho que o talento, a mística, eu acredito... Brasil é Brasil, mas não, isso aí não atribui nada ao resultado final, porque nós temos isso, existe um respeito ainda. Eu vejo que, por mais que falam que não, mas eu viajo pelo mundo, eu vejo que as pessoas ainda respeitam muito o Brasil, a camisa da seleção brasileira, mas também pelo Ancelotti. O Ancelotti é um cara extremamente simples, é um cara que não vai trazer grandes mudanças táticas à equipe. Eu acho que ele vai fazer o básico, que é uma característica muito forte nos trabalhos dele, é colocar cada um na sua posição correta, tentar tirar o melhor do jogador naquilo que ele sabe fazer. Ou seja, o jogador tem que estar confortável naquela posição e exercer aquilo que ele sempre fez no seu clube. Então, por essa, entre aspas, simplicidade do Ancelotti, que é genial, é uma simplicidade genial, eu acho que a gente ainda tem esses 30%. Mas eu acho que também ele, com mais tempo, conhecendo a nossa cultura, conhecendo o Brasil, conhecendo melhor os jogadores, isso aumentaria muito na proporção. Mas em função de tudo que eu já falei anteriormente, eu me restringo a 30%. Mas 30%, estou te falando, você está sendo bem otimista. Agora, eu quero tocar num assunto aqui que é Neymar. Você foi campeão com ele olímpico, primeira medalha de ouro do Brasil
foi com você comandando uma ótima equipe, que tinha Gabigol, que tinha Neymar lá na frente, Gabriel Jesus, e agora a gente vive essa incógnita, né? Porque, por exemplo, eu vejo o Neymar como uma peça fundamental para a Copa do Mundo no ano que vem. Eu queria saber a tua opinião, né? Como é que você enxerga o Neymar nessa seleção do Ancelotti e se você vê o Neymar como uma peça também aí fundamental para a Copa de 2026? Bom, o Neymar, ele estando nas suas condições ideais, ele é um jogador imprescindível. Ele é um jogador diferente, aquele que faz diferença, volto a dizer, nas condições ideais. Vejo que ele está passando um momento muito difícil, lesões em cima de lesões, acaba de recuperar de uma, já vem outra, e isso para um jogador é terrível, porque ele perde o ritmo, ele fica inseguro, né? Em determinadas ações dentro de campo, com medo de que aconteça alguma coisa. Bom, eu torço muito para que o Neymar se recupere, eu torço muito para que ele esteja bem, porque, volto a dizer, ele é diferente. Eu vi no dia a dia, eu vi com meus olhos, e olha que eu posso falar isso com uma certa experiência, porque eu conheço muitos, passaram muitos jogadores na minha mão, e sem dúvida nenhuma o Neymar foi o melhor que eu já trabalhei, aquele que tem muito mais recursos, né, em relação a outros. Não só o recurso, mas ele é um monstro em recuperação, ele é um monstro em velocidade, é um cara que é recurso técnico muito habilidoso, é um jogador que, comigo principalmente, treinava muito forte. Então, assim, eu só tenho a dizer que sem o Neymar nós perdemos muito, mas também que ele possa encontrar sua melhor forma para que possa nos ajudar. Eu nunca abriria a mão do Neymar. Eu concordo contigo. O Neymar é aquele cara que ele traduz muito claramente a essência do futebol brasileiro, né, Graziani? Não, não, sem dúvida, né? Inclusive, o fato do Ancelotti não ter convocado, né, o Neymar recentemente, ele justificou e, claro, tem gente que achou que poderia ter convocado, gente achou que não, mas acho que entendo também o lado do Ancelotti de não chamá-lo nesse momento. Mas evidentemente que, como o Micali falou e você, se ele estiver bem, não tem como abrir mão, né? Claro que o Ancelotti ele gosta e o discurso dele todo é pro coletivo, pro coletivo, pro coletivo. Mas não há dúvida que o Neymar em forma e estando bem fisicamente e tecnicamente é um jogador. Eu não consigo, assim, eu não consigo enxergar o Brasil ser campeão sem o Neymar jogar bem, sem ele estar em campo, porque é um diferencial muito grande, né? Muito grande. Meu apelido era Gordinho, o seu era Aranha. De onde surgiu esse seu apelido? O meu era muito claro, era pelo sobrepeso. Eu poderia também ter um apelido desse tranquilamente. Eu vivia acima do peso, era incrível. Eu lutava com a balança todo dia, meu Deus do céu. Era louco. Mas assim, em relação ao Aranha, eu acredito que na época eu joguei muito com a camisa preta, com as risquinhas brancas. Na nossa época não tinha essa tecnologia que tem hoje, essas camisas, né? Tinha camisa até que era de lã, eu acho, um tecido diferente. Era algo assim. Hoje eu vejo o pessoal rasgando meia por causa da circulação, que ajuda no jogo. Cara, a gente jogava com meião de lã mesmo, né? O meião, quando chovia, ele passava a boca pela chuteira. Era uma coisa assim doida, né? Então, assim, eu acredito que a questão do Aranha veio muito por isso, por jogar de muito preto. Era a cor que eu usava muito, eu gostava muito de. E antigamente também não tinha essa questão do hábito, né? Você podia jogar com a mesma cor do hábito, não influenciava muito, né, nessas questões, né? Eu acredito que era por isso. Assim, eu não me lembro muito bem, porque isso foi há muito, 84, 85 que eu ganhei esse apelido lá no Paraná. Tanto é que lá no Paraná as pessoas me conhecem muito ainda, né? A minha geração que jogou futebol me chamam de Aranha, realmente, né? Essa questão de Rogério Micali veio depois de treinador. Mas lá a maioria realmente, quando eu jogava, era esse o apelido. Rogério, medalha de ouro conquistada em 2016. O que isso representa para você? Se é aquela situação que você lembra todo dia. E
eu queria que você falasse também das consequências da medalha de ouro para você. Quando você ganhou a medalha ali, você imaginava que a sua carreira iria para um lado, ela foi para outro, ou você não planejou e as coisas foram acontecendo? Como é que isso significa? O que significa esse título para você e as consequências dele na tua vida? Olha, esse título ele foi muito importante, né? Foi um marco na minha carreira, realmente, né? Foi um divisor de águas para mim, tanto para o bem quanto para o mal, né? O bem eu digo porque você ganhar a primeira medalha de ouro no Brasil é uma marca que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? Foi o maior título que eu ganhei, mas eu ganhei vários outros, né? Na base eu participei de vários, eu praticamente disputei todas as finais e ganhei várias, né, de todos os campeonatos mais importantes é, que a base do Brasil tem e no mundo, né? Porque eu também ganhei alguns títulos fora do Brasil. Ganhei aí, eu me considero campeão saudita pelo Hilal, porque eu saí do Hilal faltando 3 jogos para a final e porque eu não fui bem na Champions, mas classifiquei o Hilal em segundo lugar, né? Na chave, porque lá no Hilal você tem que ser primeiro ou você cai. E eu não fui bem, realmente perdi um jogo para uma equipe pequena lá que não poderia, mas coloquei o Hilal em primeiro lugar faltando 3 jogos para terminar a competição. Então, me considero sim campeão saudita, né? Eu participei disso, a maior parte foi comigo, quando a gente recuperou a equipe. Essa campanha agora fui também vice-campeão lá na África, mas o título, a medalha olímpica, ela traz um peso muito grande para a minha carreira. Ela abriu essas portas para o mundo para mim, né? Porque eu sou reconhecido muito mais fora do país do que internamente. Agora, as consequências foi assim, as expectativas, né? A gente trabalha sempre no futebol em relação à expectativa e realidade. São as duas perguntas que eu sempre me faço quando eu vou assumir um trabalho. Quais as expectativas que tem sobre esse novo trabalho e qual é a realidade dele? A partir do momento que eu ganhei a medalha olímpica, as expectativas em cima do meu trabalho se tornaram um pouco desproporcionais, porque a intenção dos trabalhos subsequentes é que eu ganhasse tudo da forma que eu ganhei a medalha olímpica, né? Mas a realidade muitas vezes não me permitia isso pelo elenco que eu tinha na mão, pelas condições dos times, principalmente no Brasil. As minhas escolhas elas não foram as melhores, até porque a maioria dos clubes brasileiros que eu trabalhei eles não estavam pagando salário. E isso reflete muito no rendimento de uma equipe em campo. Então a gente sofre muito quando você tem isso. A equipe ela cai de produção. Hoje se torna mais claro isso para alguns, né? Há algum tempo atrás a gente não podia ficar falando isso abertamente de atraso de salário, né? Porque era uma coisa assim que tinha que se manter muito fechado internamente no clube. Então eu fiz algumas escolhas ruins. Eu acho que eu também peguei um momento onde a desvalorização do treinador brasileiro ela vem muito forte por todos, né? Principalmente internamente no Brasil. Então, isso me impediu, talvez, de ter algumas oportunidades melhores aqui dentro do país. Eu acho que, assim como qualquer profissão, você inicia, você comete erros, mas é um processo contínuo de amadurecimento, de você melhorar, de você ver onde você errou e tentar não fazer mais aquilo, né? Só que no Brasil se decretou muito rápido que fulano presta e que fulano não presta, né? Então isso eu senti também essa desvalorização pós 7-1. A gente mesmo ganhando as Olimpíadas ainda houve muita, eu digo que a narrativa de um fato ela acaba determinando às vezes mentiras se tornam verdades, né? E a narrativa da nossa medalha foi que a gente não enfrentou as principais seleções do mundo, a Alemanha era a terceira força. No meu caso, teve a questão do Tite, que o Tite que me auxiliou, que ele que ficou à frente. São narrativas que são criadas e a maioria são, a grande maioria, né?
são mentiras assim que se criam, às vezes para justificar algo que a pessoa falou e não se concretizou, né? Porque a seleção, quando empatou os primeiros jogos, se decretou ali o fracasso total do futebol brasileiro, que ninguém prestava mais, tal, e depois nós recuperamos. E como é que essas pessoas que decretaram isso justifica a opinião que elas deram anteriormente? Criando um fato novo. Aí as narrativas, né? Aí a maioria deles tem um microfone na mão, criaram várias narrativas e que muitas vezes essa narrativa prejudica as pessoas, né? Elas prejudicam. Eu vejo que ainda hoje existem narrativas e que são muito prejudiciais a pessoas pontuais, assim. E é difícil. Você tem que lutar contra tudo isso, cada vez mais mostrar o seu trabalho, tentar errar o menos possível, para continuar até existindo na profissão que você escolheu. Eu acho que, resumindo, né, tudo isso, eu acho que foram dois lados. Eu tive os benefícios e também o lado ruim da medalha olímpica, né? As narrativas elas não foram as melhores possíveis. Agora, Rogério, trazendo um pouquinho desses bastidores da Rio 2016, eu queria que você tocasse em dois pontos que você teve o papel fundamental. Primeiro, você trouxe muito bem o panorama, que foi um início conturbado e até eu lembro que houve um movimento a favor da seleção feminina e contra a seleção masculina, ficou mais ou menos assim, porque as meninas começaram muito bem, né, e se tinha a esperança da conquista da medalha de ouro através da seleção feminina. E acabou sendo ao contrário. Então, eu queria entender como foi essa conversa de vestiário que virou a chave da seleção brasileira, como foi para você também controlar esses jovens talentos ali, comandar esses jovens talentos no ataque, porque a gente tinha Gabigol, a gente tinha Gabriel Jesus, Neymar, Luan também, que estava numa grande fase, e todos juntos ali no setor ofensivo brasileiro. Como é que foi tudo isso para você administrar? Olha, talvez tenha sido a última seleção com DNA genuíno brasileiro, né? Quatro atacantes, mas um ataque não aleatoriamente, sem ter cuidado com o setor defensivo, né? A gente ali tinha um ataque muito forte, com muita gente boa, só que também fomos a seleção que só sofreu gol no último jogo contra a Alemanha. Praticamente nós íamos passar aquelas Olimpíadas sem sofrer gol, jogando com quatro atacantes. E aquilo ali foi muito interessante, porque aquilo ali mostrou muito o DNA do futebol brasileiro, a nossa escola, né? A nossa essência, com a bola, um 4-2-4 muito característico. E como você falou, o começo foi difícil, a gente passou muita confiança para os jogadores, porque os números nos mostravam que a gente estava no caminho bom, que a gente precisava um pouquinho mais daquela química do entrosamento, porque era uma equipe nova, muitos jogadores jogando juntos pela primeira vez, e às vezes demora um pouquinho para você criar isso. Houve uma mudança também que eu achei importante, foi a entrada do Neymar para a posição que ele joga hoje, né, para o meio campo, saindo do lado esquerdo e vindo para o centro do jogo, porque a gente precisava de um jogador para pifar, né? A gente tinha muitos finalizadores, mas estava faltando esse jogador para pifar esses jogadores na frente. E o Neymar fez isso com maestria, né? Ele encaixou bem com o Luan ali, o Luan fazendo aquilo que ele fazia muito bem no Grêmio na época, que era o falso 9. E a partir dali, a nossa equipe era uma equipe extremamente jovem, ao contrário do que muitos diziam, né? O Gabigol tinha 18 anos, o Jesus 18 anos, né? O Neymar era um dos jogadores, se eu não me engano, mais velho, mas com 24 anos, 23 ou 24 anos. Então era uma equipe, Thiago Maia com 18 anos, era uma equipe muito jovem, mas com potencial. A última convocação do Ancelotti, eu pude observar e fiquei muito feliz de ter ali muitos jogadores dessa geração juntos novamente, né, que fazia até algum tempo que não participavam da seleção. Então, assim, passamos confiança, precisamos fazer um gol, né, fazer a bola entrar para tirar todo o peso que a gente carregava de muita crítica, de muita cobrança. E a partir do momento que o time desenvolveu bem, foi na Bahia, foi na Bahia, fizemos 4-0. Dali em diante nós nos fortalecemos, os números continuaram mostrando que a gente estava no caminho bom e fomos fortes, né? Para ganhar daquela seleção alemã na final,
não ia ser uma tarefa fácil. Era uma equipe que jogava junto há muitos anos, tinha muita minutagem junto. Só para quem não lembra dessa situação do Tite, o Rogério já falou isso várias vezes em várias entrevistas. O Tite foi à concentração antes do jogo da Dinamarca, que o Brasil ganhou de 4-0, né, lá em Salvador. E aí criou-se essa narrativa de que o Tite montou o time lá para ganhar de 4-0, né, uma coisa absurda. Por isso que o Rogério falou sobre isso. Inclusive, se você quiser falar ainda sobre isso, se isso ainda te magoa de alguma forma, você já falou várias vezes, mas acho que aqui pode ser uma boa também você falar, porque realmente é um negócio sem pé e nem cabeça e que, como você falou, acabou virando, às vezes, folclore, às vezes tentando como se fosse verdade, que acaba prejudicando você como profissional, né? E aí a gente sabe que você teve uma mágoa do Tite por ele não ter sido incisivo em falar que não aconteceu nada. Então eu queria saber se já teve uma conversa, se está tudo bem, e o ano que vem faz 10 anos, né, da conquista. Queria que você falasse também sobre isso, aproveitar o espaço. A gente, eu não tenho mágoa nenhuma mais do Tite. Aliás, no começo eu fiquei um pouco chateado, porque a gente que é treinador de futebol, a gente sabe que existe uma ética muito grande no nosso meio. Ninguém opina a ninguém se não for solicitada a opinião, né? O Tite, até pela característica dele, pela pessoa que ele é, também, ele nunca ia se meter no trabalho de ninguém, né? Outra coisa, se ele quisesse se meter no trabalho, ele teria que ter assumido o trabalho, né? Não ter passado o trabalho para mim. Porque no meio do caminho é um trabalho que você não aceita, você querer opinar, não é justo, não é correto, né? Isso é antiético. Então, existe uma ética dentro do nosso meio. Nós nunca vamos chegar para um treinador, se não tivermos abertura, e poder apontar alguma coisa que ele tenha que fazer, ou algum defeito da sua equipe, se você não tiver abertura para isso. O Tite, na verdade, a situação que ocorreu, eu tinha um auxiliar do Tite comigo desde o começo dos treinamentos, daquele momento. Por quê? O Tite estava acabando de chegar na seleção. O Tite não conhecia o que era um ambiente de seleção. Então, houve uma liberação da minha parte, da minha comissão técnica, que se ele quisesse colocar um auxiliar dele para observar como era o dia a dia de um trabalho de seleção brasileira, ele tinha toda a abertura do mundo com a gente. Então, não era o Tite, nós tínhamos era o Kleber Xavier. Ele nos acompanhou durante todo o processo para entender como é que funcionava. Até para depois, na sequência, ele ia ter a primeira convocação, ele ia ter a primeira reunião com os jogadores, os primeiros trabalhos. Então, para ele chegar e ter uma noção daquilo que a gente fazia, para ver se era certo ou errado, e daí ele criar a forma dele de trabalho. Então, foi uma abertura, inclusive, nossa, para com a comissão dele. E assim, ele, quando tinha a oportunidade, era super bem recebido pela gente, era um prazer ter o Tite com a gente, você tendo o treinador da principal junto com você, te fortalece o relacionamento, fortalece o trabalho, porque os jogadores da Olímpica vê que o treinador da principal está junto, está acompanhando. Isso ajuda de fato. Então, a ajuda do Tite é exatamente isso, a figura dele estando ali junto com a seleção olímpica, assim como aconteceu no Egito. Isso é normal acontecer em qualquer seleção no mundo, quando o treinador, que é o top da pirâmide, ele aparece para poder dar a sua imagem, né, um apoio a qualquer categoria, desde a sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, que era o meu caso. Então, isso foi a figura do Tite. Então, a única coisa que eu comentei, e não é nem questão de mágoa, é que eu achei que ele poderia ter sido decisivo. Só isso, em pontuar que ele não teve participação nenhuma, porque ele depois, eu vi algumas entrevistas, ele falou sobre isso, né? Ele tocou nesse assunto. Então, é coisa do passado. Eu já fiz um novo trabalho, que foi agora no Egito, um trabalho com sucesso. Então, assim, para mim, é uma página que virou. O importante é que quem estava lá, a gente tenha consciência do trabalho que a gente fez, com muitas dificuldades, com muitas narrativas contrárias, mas no final a gente entrou para a história e é isso que vai ficar.
Agora, Rogério, vamos falar então de coisa boa dessa Rio 2016, além da medalha de ouro, obviamente. Eu quero que você traga, caso tenha acontecido, alguma história inusitada, divertida com a seleção brasileira nesse caminho que vocês percorreram, né, na Rio 2016. Não sei, em momentos de concentração na Vila Olímpica, ou nos treinamentos, ou indo para os jogos. Teve algum fato marcante, inusitado que você se lembra? Teve vários fatos. Assim, eu tinha uma comissão técnica muito boa, o grupo de atletas era tranquilo demais, um pessoal bom de lidar, deixou muita saudade. A gente passou 40 dias, se eu não me engano, ou mais, e quando acabou, a gente tinha um sentimento que foi muito rápido tudo, né? Mas, assim, tem um momento que eu chamei alguns jogadores importantes no meu quarto, isso aconteceu em Goiânia, comprei uns vinhos lá, umas 2 garrafas de vinho, chamei acho que o Neymar, Renato Augusto, o Fernando, que na época ainda era o goleiro, Rodrigo Caio, Marquinhos, para tomar um vinho, uma taça de vinho, e a gente conversar sobre as nossas expectativas, sobre a Olimpíada, sobre o Brasil, sobre ganhar o ouro pelo Brasil, o que aquilo ia representar para a gente, o que nos esperava. E ali comprei esse vinho, chamei os caras lá no meu quarto e chamei meu auxiliar na época. O auxiliar meu era o Papito. Papito não. É o Papito, mas vocês conhecem como Odair Helman, né, que é o treinador do Atlético Paranaense. E aí foi cada um falando daquilo que as suas expectativas, todo mundo muito sério, todo mundo muito focado, né, nas respostas, né, dos questionamentos. Chegou no final, o Papito falou que todo mundo já tinha falado, né, dos seus objetivos, o que era importante para o país, para cada um que estava ali, para o futebol brasileiro. O Papito falou assim: olha, gente, nós precisamos ganhar essa medalha de ouro pelo seguinte: todo mundo falou que das importâncias de tudo, mas eu falo da importância maior para mim. Eu acabei de comprar um apartamento, tenho 3 filhas, eu estou com um carnê de prestação que parece uma bíblia, de tantos pagamentos que eu tenho que pagar. Eu tenho que ganhar isso aí para ganhar essa premiação aí, para quitar esse apartamento. Aí acabou com a reunião, porque todo mundo começou a dar risada aí avacalhou o negócio todo. Então foi um momento divertido, que a gente estava focado ali, e o Papito, assim, ele é muito isso, né? Ele é muito espontâneo, ele é engraçado, é um cara de um relacionamento fantástico, né? Ele contamina o ambiente por onde ele passa com essas tiradas, né? Com esse bom humor. E foi muito engraçado, porque de um momento ali, de uma conversa até mais séria, vamos dizer assim, ele veio com uma tirada ali que foi muito engraçado para todos nós. Muito divertido, né? Muito legal. Essas histórias, elas realmente, quando reveladas, né, elas têm mais sentido ainda, porque mostra o ambiente, né? Isso é muito importante. Essa coisa que o pessoal fala, e o Mamute lembrou também, que a molecada jogando no Brasil, o adversário tinha muito menos pressão, né? Então era muita pressão. Nunca tinha ganhado a medalha de ouro. Os moleques de 18 anos, né? Obviamente nervosos, querendo que a coisa desse certo, né? Qualquer adversário ia ser difícil, né? É um negócio até meio óbvio, né? Então essa situação de gerar esse ambiente, né? Acho que foi fundamental, né? Para a conquista também, né? É o que as pessoas perdem um pouquinho do foco, é que, assim, o Gabigol, ok, já vinha trilhando um caminho positivo, né? Já vinha jogando na equipe principal, Jesus a mesma coisa no Palmeiras, naquele momento ainda, cada um no seu clube. Só que aí são jovens ainda está naquele processo formativo. Hoje a gente fala do Gabigol, fala de Jesus, os caras já estão batendo aí 30 anos, né? Foram 10 anos atrás. Então, assim, o cara tá em processo formativo. É o que eu falei lá no começo da nossa entrevista. Existe o peso da camisa brasileira. Ela traz toda uma tradição, ela traz um peso de ser ganhador de títulos. Para nós brasileiros, não adiantava mais ganhar a prata. Prata para nós e últimos é praticamente a mesma coisa.
porque a vontade, o que existia ainda, era a busca muito grande dessa primeira medalha. E isso também traz peso para jogadores mais jovens, ter essa responsabilidade. E a gente estava vindo do 7-1, né? Que aquilo foi um desastre para nós também, né? E acontece também. Não podemos, às vezes eu vejo falarem do Filipão, só lembro do Filipão do 7-1. Pô, o Filipão ganhou a Copa do Mundo pra gente, velho. Mas ó, parece que o lado negativo para nós brasileiros, em cima de um nosso. Filipão é um dos grandes treinadores do futebol mundial. Ela tem um peso maior, é melhor. Eu vejo que o povo ele gosta muito mais falar dessa questão do 7-1 do que, às vezes, relembrar o Filipão como um ganhador de Copa do Mundo. Acontece, se toma 7. Esses dias aí alguém atrás aí tomou 7, uma grande seleção, ou 6. Acontece, tem um dia que as coisas não funcionam. Né? Vai acontecer sempre não, mas um dia acontece na história. E olha só, demos o Brasil quantos anos e aconteceu esse fato aí, que foi um desastre. Então nós carregávamos isso. E aí você imagina uma seleção dessa aí para o Maracanã, que foi construído com o objetivo de ser campeão mundial dentro do seu país, que foi lá em 50, e a gente tomou 2-1, perdemos para o Uruguai. Depois o Brasil todo reformou seus estádios para uma nova Copa do Mundo e acontece esse desastre que a gente está falando aqui agora. E aí compete a gente dentro disso tudo, dentro do Maracanã contra a Alemanha. O Maracanã representava o desastre de 50. A Alemanha representava o desastre de 2014, né? E a gente estava enfrentando esses dois desastres aí dentro da nossa casa, com a pressão de ganhar a primeira medalha de ouro. Então aí vocês podem até concluir se a gente estava tenso ou não. Agora, Micali, eu quero falar sobre uma outra grande conquista na sua carreira. Você teve muitas conquistas, mas uma que para mim talvez tenha sido mais improvável do que a Rio 2016, porque a Rio 2016, com os jogadores que você tinha, né, a chance era real do Brasil conquistar aquele ouro, né, eram grandes talentos. Agora, você conquistou a Copinha em 2008 com o Figueirense. O que você lembra daquela conquista? Como é que foi aquela caminhada e quais talentos chamaram a atenção já naquela época? Na verdade, assim, foi o último título de um clube, teoricamente, que não é um dos grandes do eixo aí, Rio-São Paulo, né? E grandes clubes do Brasil também, podemos dizer ali Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Foi o último clube de menor expressão, vamos dizer assim, que ganhou um título em Copa São Paulo. Depois disso, só deu realmente os grandes. Naquela época, foi um trabalho muito bacana, porque, assim, chegar com um time local, eu tive a oportunidade de ganhar duas ou três Copa Belo Horizonte com o Galo, e você ser um time local onde é feita a Copa, você tem o favorecimento de ter a torcida a seu favor, né? Você jogar em São Paulo, e eu peguei um mini paulista, porque eu joguei as fases todas contra clubes paulistas, né, na sua casa, então sempre campo lotado, sempre muita pressão, mas foi bacana, porque ali também foi um passo importante na minha carreira. Ali eu comecei a ser conhecido na base do Brasil, né, tive mais oportunidades, e se eu não me engano foi o último time, né, um time que não era, vamos dizer, tão grande, né, a ganhar a Copa São Paulo, porque depois dessa data só ganhou os grandes mesmo, né, do eixo Rio-São Paulo, acho que Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e foi o último time, assim, que foi de surpresa que ganhou uma Copa São Paulo. Então eu me sinto feliz, realizado de poder também ter feito parte desse momento do clube, né. Talvez, eu acho que é o título brasileiro, podemos dizer assim, que o Figueirense tem, e também ficou marcado na história do clube, né, essa grande conquista, não só do clube figueirense, mas do estado de Santa Catarina também. Rogério Micali, ó, com uma pequena queda ali, porque a bateria dele já praticamente está acabando, o telefone superaqueceu, teve que ir para o carro para ar-condicionado em cima do telefone, porou de Micali. Porque o bate-papo com você tem que ter 2 horas, 1 hora só é pouco. Mas muito obrigado, hein?
Eu agradeço, foi um prazer estar com vocês, um baita bate-papo, né? Muita vontade, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder falar sobre futebol brasileiro, pelo meu trabalho, e espero vê-los aí em breve. Valeu demais, Micali. Boa sorte no seu trabalho. Vamos torcer aí para que tudo dê certo, independentemente de qual local do mapa global você estará, né? De qual local, mas que seja uma grande experiência de vida e profissional também. Um grande abraço. Valeu, Mamute, também. Obrigado. Nossa resenha. Valeu demais. Muito obrigado. Mais que o futebol, como eu falei para vocês, essa experiência de viver a cultura local em países até aleatórios, né? Para mim, assim, eu gosto muito. Obrigado, viu, pela oportunidade. Pô, pra gente foi uma honra. É isso. Estivemos aqui com o Rogério Micali no Nossa Resenha, para você, na tela da Sportnet.